Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai fazer um balanço sobre o Senan, sobre a USIP, aqui num bate-papo com o presidente da Fundação Renascer, Dr. Wellington Mangueira. Muito obrigada a presença do senhor aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas agora, um ano já à frente da Fundação Renascer, eu queria que o senhor trouxesse um balanço inicialmente em números, tanto do Senan quanto da USIP. Olha, em linhas gerais, e mesmo visando um projeto bem mais amplo, eu posso lhe dizer que, com toda a crise que existe no Brasil e em Sergipe em particular, nós conseguimos reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços. Tanto que nós diminuímos as fugas, graças a um empenho dos nossos servidores, e conseguimos iniciar alguns elementos da socioeducação, como prevê o SINASE, como estabelece as normas de direitos humanos. Então, nesses 365 dias à frente da Fundação, eu posso lhe assegurar que o número de fugas diminuíram, as fugas diminuíram, que o nosso corpo policial, pelotão de choque, só houve pouquíssimas intervenções, assim mesmo sem confronto direto com os jovens, porque estamos tentando, pela educação, elevar o grau de consciência de cada um deles, na perspectiva de que ele se torne um cidadão. Nós queremos que esses adolescentes, esses jovens, possam um dia voltar ao convívio familiar e possam desenvolver atividades produtivas, mostrando à sociedade que todos temos o direito de ter uma nova chance. Quantos internos hoje, tanto no Senan quanto na USIP? Na USIP estamos com uma superlotação, 108 em média, estamos com 108 adolescentes. Agora veja, a unidade que já não foi construída de forma adequada para a realidade, ela era para compor no máximo 55, estamos com 108. Isso só atribui a quê? O período? Há vários fatores. Primeiro, a crise, que gera desemprego e muitos pais saem para trabalhar. As mães também vão fazer bico ou como faxineiro, ou como coisa que o vale. As crianças ficam na rua. Não temos escola em tempo integral, senão as escolas particulares. Nós temos uma dificuldade imensa de ocupar o tempo vazio dessas crianças, pois que antigamente até as igrejas contribuíam positivamente, fazendo campinhos de futebol, espiribol, voleibol, basquetebol, esportes que dá energia física e ao mesmo tempo ocupa o tempo. Né? Então, ocupar o tempo acho que é um grande desafio, né, doutor Wellington? Pode ter certeza. Como é que tem sido feito isso? Como é que tem sido planejado isso na atual estrutura? Olha, nós temos grandes pedagogos que a Secretaria de Estado da Educação nos concedeu. Daqui de público quero até agradecer a bondade e a visão política, no melhor sentido da palavra, político aí de visão pública, não é politiqueira, é política educacional do Jorge Carvalho e da nossa querida Marieta Barbosa. Eles têm dado toda a colaboração que nós precisamos, temos bons professores e temos também um grupo de baianos que tinham 10, 12, 15 anos de experiência socioeducativa, trouxeram novidades dentro de uma visão de pedagogia da presença, de uma visão nova de construir o novo. Os sergipanos de boa vontade adentraram nessa lógica dessa política e estão desenvolvendo um trabalho de corpo a corpo, fazendo com que os jovens gostem de pintar, de escrever, de ir para aula, de montar quebra-cabeça, de procurar brincar também a diversão no dominó, jogos de carta, enfim, temos que ocupá-los, porque senão eles ficam ociosos demais, porque comem 5 vezes ao dia, são 5 refeições, e sem ter o que fazer, num ambiente pequeno. Essa estrutura de hoje já não ajuda muito, já não favorece a porque para você colocá-los numa quadra de futebol de salão, colocamos, mas com dificuldades, que exige uma quantidade maior de agentes de segurança. Se é para fazer um exercício físico na quadra de areia, aí temos problema, porque uma enxurrada de gatos
provocaram, com suas fezes, micoses. Então, é mais um problema que a gente tem que enfrentar, tirar toda aquela areia. Hoje mesmo eu estava tentando falar com a ODR, para ver se o ODR nos ajudaria a retirar 2, 3 caminhões de areia do campo de areia, para colocar areia por cima, nova areia, não é? Desinfetada, para que eles possam praticar esportes em areia, que é saudável e ocupa o tempo. E ali mesmo também se educa através do que é o esporte. Para que serve o esporte? Esporte é cultura, é vida, é saúde. Então a capoeira também já começamos a introduzir a capoeira. E, enfim, nós estamos tentando ocupar o tempo deles. De forma saudável e educativa. E educativa, que vamos mostrar que aquilo ali não é para ofender, ali é para se defender. E mais como arte, e não como violência. Mostrando que a violência não produz nenhum efeito positivo em ninguém. Nem quem produz, nem quem recebe. Isso a gente tem diariamente, através dos nossos educadores, temos tentado convencer, e eis que há tentativas, às vezes, de fuga. Mas não está havendo fuga. Você pode ver que a imprensa, por mais que queira buscar, não está encontrando o que encontrou no passado. Além disso, o senhor estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, de cursos. Olha, todos estão chamados a continuar os estudos regulares, que a gente tem uma metodologia baseada num projeto político-pedagógico, recentemente aprovado, inclusive elogiado pela especialista Marieta Barbosa, com toda a equipe de lá da Secretaria de Estado da Educação, e ele está sendo colocado em prática. Agora, paulatinamente, tivemos também o apoio do Ministério Público, que não só tem nos arranjado através da doutora Miriam Tereza, Raidinhos, para que eles escutem sons, para que eles vejam pela música, educar o espírito. Também a doutora Cristina Mendonça, também do Ministério Público, está nos ajudando a organizar bibliotecas, tanto no Senan como na USIP. Não é? Nós temos contato com o doutor Rômulo, que um jovem promotor de justiça, com firmeza, com dedicação, com empenho, tem nos ajudado em todo sentido, inclusive garantindo que nós possamos construir uma nova unidade socioeducativa, que é essa que algumas pessoas não entenderam, mas agora eu vejo que uma grande maioria que antigamente não entendia como positivo, já começa a ver como positiva. Até porque essa visão é muito ultrapassada desse isolamento desses internos. Porque quando você isola, isso também vai voltar numa proporção que você também não espera, uma proporção muito mais violenta, a probabilidade. Exatamente. E você é uma socióloga, porque é verdade isso. Quando você trata o indivíduo como se ele fosse um animal, ele vai, com o decorrer do tempo, reagir como animal. Porque veja até um animalzinho de estimação como é um cão, um cachorro. Se você trata ele com carinho, com amor, com afeição, e ele cresce aos olhos de toda a sua família, de toda a comunidade. Mas se você mantém ele preso e provocando ele, dando comida ruim, não dando atividade física a ele, o que é que ele vai fazer? Reagir. Vai reagir. Vai ficar cada vez mais violento. Então, nós estamos tentando, pela filosofia da presença, pela pedagogia da presença, pela filosofia de um mundo melhor, de um mundo que ele pode construir, dando exemplos concretos. Agora temos 40 ex-internos, que é um programa dos egressos, que nós estamos cuidando no SENAC. 40, estudando para ser o quê? Várias profissões, desde garçom até a ser soldador, a ser cozinheiro, ser garçom, ser cozinheiro, ser metalúrgico, ser auxiliar de escritório. Ou seja, trabalhando para poder ressocializar da forma mais adequada. Porque aquele tempo, quando os internos estão ali, não dá para ser um lapso na vida, né? Não dá para abrir um vácuo. Sim. Como é que você vai dar continuidade? Porque depois, como você vai reintroduzi-lo no mundo da liberdade? Por isso que nós temos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, trabalhando diuturnamente. Mas você diz, então é um mar de maravilha que você está me contando aqui. Não é, porque a estrutura que nós estamos lá, o prédio, do ponto de vista arquitetônico, é muito ultrapassado. Ele não foi concebido para isso. Nem para essas novas estratégias e metodologias, isso. E nem para a quantidade de internos, de jovens e adolescentes que estão lá dentro. Exatamente. Além do que a falta de recursos financeiros, muitas vezes, lhe deixa inibido, dói o seu coração,
porque é uma coisa que se deixa de fazer, como recentemente não foi possível pagar o vale-refeição. Isso reflete no agente de segurança, que também tem sua família em casa para alimentar. E aí reflete na estrutura como um todo. Aí reflete também na estrutura. Não é? A gente tem que ter compreensão disso. O cidadão que trabalha 24 por 72, que é um negócio que eu acho equivocado, né? Essa possibilidade, mas às vezes eles querem que seja esse padrão, essa jornada de trabalho, porque tem outros bicos, tem outros afazeres. Então, nós temos que um dia, né, impedir que haja, tanto para a Polícia Militar, como para qualquer trabalhador, essa jornada 24 por 72 não é saudável. E temos que pagar melhor. Mas isso é um processo longo, sobretudo falar nisso numa hora de crise é meio complicado. Mas que temos que olhar para o trabalhador que faz essa labuta diária, na tentativa... O contato direto com um menino que está sem amor no coração, que foi desprezado pela família. São fundamentais, né? Então é fundamental que você trate bem o seu servidor e ter compreensão, sem deixar de puni-lo quando ele cometer excessos, mas tem que ter compreensão para a tensão que se cria num homem que trabalha 24 horas por 72, não é? Então, mas mesmo assim, com vários cursos, palestras, diálogos permanentes, nós temos conseguido avançar. A avaliação que o senhor faz nesse ano de reincidência? Bom, reincidência ainda tem havido. Eu não tenho as estatísticas. Segundo algumas pedagogas que já estão lá há mais de 5 anos, tem diminuído, na medida em que nós estamos oferecendo cursos, porque esses 40 dos quais falei são os egressos. Esses aí já não estão voltando para nenhuma atividade infracional. E tem algum projeto para ampliar esse número para os egressos? E mais 10 que estão no semiaberto, que já estão fazendo cursos também, no SENAC. Uma grande parceria com o SENAC. Há um acompanhamento? Um acompanhamento diário. Inclusive, quando falta alguma coisa, nós comovemos de tal maneira o conjunto administrativo da Fundação que os carros que servem a um diretor, a outro, tudo é colocado à disposição deles, que a prioridade absoluta é da criança e do adolescente. Portanto, nós nos furtamos, nós tiramos algumas ações que poderiam dar mais tranquilidade para que não falte nada a eles. Ou seja, se precisa que um transporte os leve para algum lugar, entre ele e um funcionário, o funcionário busque seu transporte particular, ou pega essa carona outra, ou vá de ônibus, mas primeiro as crianças. E assim, para quem trabalha nesse universo, isso não chega a ser nenhum sacrifício, isso é um investimento, porque assim, vocês estão evitando que aquele egresso retorne como um reincidente. Perfeitamente. Ou pelo menos fazendo o possível para que isso não aconteça. Perfeitamente, que a sociedade devia nos apoiar mais, para entender que nós estamos fazendo um trabalho preventivo. Já pensou se nós não tivermos um contato com esses jovens e adolescentes e dermos a ele uma perspectiva de não serem pessoas levadas à marginalidade no futuro, não é? Isso aí é fundamental para o ser humano que tem um mínimo de juízo conceber que essas atitudes dos nossos socioeducadores, dos nossos técnicos em educação, dos nossos sociólogos, dos nossos pedagogos, tudo isso é importante para que você não tenha na sociedade bandidos violentos no futuro, porque essas crianças ou esses adolescentes tornar-se-ão homens adultos no futuro. Então nós temos que cortar essa ansiedade pela marginalidade. Nós temos que criar uma perspectiva do novo. E não está sendo difícil não, porque no fundo, todos somos humanos. E aí a gente está falando que a Fundação Renascer, ela está abrindo as portas aí para uma ferramenta que é voltada muito para a educação. A gente não está falando em passar a mão na cabeça. De jeito nenhum. Só para a gente... A primeira coisa que é bom que todos fiquem sabendo, a primeira lógica do nosso tratamento socioeducativo é fazer com que o adolescente compreenda o mal que ele causou a outrem. Ele tem que ter consciência do erro que ele praticou. Então, nós não estamos passando a mão na cabeça, dizendo é isso mesmo. Não, você errou. Mas a gente faz dentro daquela visão. E não é vitimizar, é educar. É educar. Não é nada de vitimizar. Tanto que nós dizemos assim, dentro da visão da psicanálise, né? Tanto que tem psicólogos lá. Eles têm que saber o porquê fez aquilo, a razão daquilo. E aí nós vamos encontrar. E em ele se descobrindo, ele vai ver o mal que ele fez. Então tem alguns depoimentos lindos, que depois eu peço ao nosso
jornalista Milton Alves Júnior, que traga para vocês, por exemplo, num curso que a Petrobras, junto com o Sebrae, ofereceu, neste curso, um dos meninos disse uma coisa tão linda que eu me emocionei. Eu não vou repetir aqui não, porque a idade não permite que eu me emocione muito, mas foi lindo. E a gente procurou acompanhar os familiares. Como ontem, a mãe de um disse, doutor, não leva a mal estar ligando para o senhor, mas é que meu filho está tão feliz com essa oportunidade que vocês estão dando a ele, que ele pediu para eu telefonar, porque nasceu um tumor no ouvido dele. E esse tumor está incomodando demais, eu tive que levar para o médico, que está grande. Então ele não foi para a aula hoje. Quer dizer, isso é uma prova de que as famílias passam a acreditar na gente, não é? E se envolver também nesse processo de ressocialização, que é fundamental. Fundamental. Wellington Mangueira, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, inclusive falando um pouco também desses depoimentos e sobre a nova unidade. Sim. Depois do intervalo, mostrando aqui a maquete, inclusive. A gente vai dar uma pausa aqui no programa de Utilidade Pública, mas a gente volta já a 2 minutos.